Hoje vamos tratar do tema Quebrando as Alianças ou a Aliança com as Trevas. Pode passar. E já passe mais um. Aí. Alianças com as trevas são quebradas como? Quando um homem se encontra com Jesus. Quando o homem se encontra com Deus e reconhece a verdade que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo desfez, tornou sem efeito todas as obras do diabo. Quando você reconhece que a aliança com Cristo é superior a qualquer outra aliança, não há nada que tenha acontecido na sua vida, que irá acontecer, que seja maior do que a aliança com Cristo. A aliança com Cristo é a aliança mais forte, mais poderosa. É uma aliança eterna com o sangue de Jesus. Ela dura esta vida e vai a toda a eternidade. Então não existe na sua vida nada que não possa ser redimido pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. E também não há nada que você tenha feito que te escravize, que te prenda, te amarre de uma forma que a aliança com Cristo não possa desfazer e libertar. Amém? Jesus veio destruir, desfazer as obras do diabo. Colossenses 2 também diz que ele pregou a nossa dívida na cruz, que ele humilhou Satanás, que ele humilhou todo o inferno. Amém? Jesus Cristo na cruz humilhou todo o inferno, todos os demônios, porque Jesus Cristo é Senhor. Então nós temos que começar entendendo isso. Quem é Jesus? Você pode dizer comigo quem é Jesus? Você pode ficar em pé? Vamos ler juntos isso. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Rei dos reis e Senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Estes são alguns títulos de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Os títulos de Jesus, nomes para Jesus. Pode se assentar. Pode para isso. Identidade. Quem é o adversário? Quem é o diabo? Adversário. Inimigo, rei dos terrores, mentiroso, Deus desse século, príncipe das trevas, tentador, serpente, dragão, assassino, ladrão, destruidor. Para quebrar uma aliança, você precisa saber primeiro quem é Deus. Depois você precisa saber também quem é o seu adversário, o seu inimigo. Não pense que você não tem inimigo. Você tem. Não pense que você pode ficar num campo neutro. Você não pode. Não pense que qualquer escolha sua estará... Não, essa escolha não tem nada a ver com uma coisa nem com a outra, não. As nossas escolhas ou agradam a Deus ou não agradam a Deus. E se não agradam a Deus, então não é uma escolha boa. Nós precisamos entender que tudo que escolhemos, tudo que fazemos, ou agrada a Deus ou não. E conforme aquilo que fazemos, construímos alianças que não são boas, que não são com Deus. E todas essas alianças precisam ser quebradas. Precisamos entender quem somos nós, quem sou eu, o que Deus diz que nós somos. Nós sabemos quem é Deus, sabemos quem é o inimigo, mas precisamos saber quem nós somos. E só pode dizer o que é quem fez. Você foi feito por Deus, por isso Deus pode dizer o que você é. E Ele diz o que você é. Ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Você é filho de Deus, um canal da vida, um amigo de Cristo, servo da justiça, servo de Deus. Amém? Quando você sabe quem é, fica muito difícil alguém te dizer que você não é aquilo que você já sabe que é. Mas quando você não sabe quem é, você pode acreditar que é aquilo que você não é. Entendeu? Entendeu mesmo? Quando você sabe quem é, sem problema. Quando você não sabe quem é, você pode ser aquilo que você não é.
E se você for aquilo que você não é, você será feliz? Não. Você viverá a vida abundante? Não. Você viverá a prosperidade em todas as áreas que Deus tem para nós? Não. Você será uma pessoa infeliz, deprimida, triste, frustrada, magoada, chateada, amargurada, rejeitada, abusada, destruída, porque não sabe quem é. Mas a partir do momento que você sabe quem é, então a sua vida começa a mudar. Precisamos saber quem somos. E Deus diz quem somos. Se você é luz, o que acontece com as trevas quando você chega? Elas precisam recuar, não precisam? Se você é sal e a coisa está sem sabor, você chegou, começa a ter sabor. Quando a gente joga o sal na carne, a putrefação do pecado tem que parar ou não tem? O sal faz a carne parar de apodrecer. Aonde você chega que o negócio está podre, o negócio começa a ficar bom. Porque você é sal. Você é um instrumento de injustiça. Aonde há injustiça e você chega, a injustiça para, amém? Então você tem que saber quem é. E você é isso porque Deus disse que você é. E se Deus diz que você é porque Deus não mente. Amém, meus irmãos? Entender a identidade é muito importante. Exercer a identidade, mais importante ainda. Como eu estou em Cristo, né? O que Cristo conquistou para mim naquela cruz. Eu fui justificado, perdoado e feito justo. Você é justo? Você é justa? É. Por quê? Porque Jesus Cristo te justificou. Amém? Você é justo. Segundo, você morreu com Cristo e morreu para o poder do pecado e o pecado não exerce mais autoridade sobre sua vida? Se você está em Cristo, você já morreu? Morreu para o quê? Para o pecado. Quando o pecado bater na sua porta, quem atende? Jesus, porque você está onde? Morto. Você morreu para o pecado, mas você está vivo para Deus. Quando você morre para o pecado e está vivo para Deus, o pecado bate na sua porta e você fala assim, não, isso aí já morreu, pode ir embora. Não tem força aqui. Defunto não peca. Amém? Então você é um defunto santo nesse sentido. Você está livre da condenação eternamente, amém? Você é livre? Amém? Então diga assim, eu sou livre. É bom dizer isso, né? Jesus te deu essa liberdade. Comprou para você com o sangue dele na cruz. Você é livre. Você foi colocado em Cristo pela mão de Deus. Onde você está, meu irmão? Diga assim, eu estou em Cristo. Você está em Cristo. É o lugar onde você está espiritualmente. Eu recebi a mente de Cristo. A sua mente é a mente de Cristo. Você pode conhecer a mente de Cristo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E porque o Espírito de Deus habita em você, ele te revela a mente de Cristo. Amém? Você foi comprado por um bom preço. Isso significa o quê? Você não se pertence mais. Você pertence a quem? Você pertence a Jesus. Você é dono de você? Não. Você pode fazer o que quiser? Não. Eu ia falar uma coisa, não. Eu sou o pão da vida, diz Jesus, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, Rei de reis, Senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é isso tudo, mas eu quero que você entenda nessa noite que você quebra a aliança com as trevas, seja a aliança que for, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diz assim, pode passar, peçam em meu nome, peçam em nome de Jesus e receberão. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu farei o que vocês pediram em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Seja o que for que você for pedir, peça em nome de Jesus.
mas peça dentro da vontade de Deus, dentro do que as Escrituras mandam, porque Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastar nos vossos próprios deleites e paixões. Mas quando você pede algo a Deus, que Deus quer, quando você pede algo a Deus, cheio do Espírito Santo, quando você pede algo a Deus do tipo, Senhor, traz o meu filho de volta, Senhor, liberta meu filho, Senhor, ajuda meu cônjuge, Senhor, me ajude, em nome de Jesus, Deus te ouve, Deus te responde. Porque Ele quer isso também, você precisa aprender a começar a concordar com Deus. Quando você começa a concordar com Deus, o céu se move em seu favor, porque Deus também quer que isso aconteça. E é preciso haver alguma insistência. Nem toda aliança se quebra com uma oração só. Existem alianças que serão quebradas com mais insistência, com mais oração, com mais persistência. Não devemos desistir. Do que é que você já desistiu? Persista. Mas é do jeito de Deus. Amém? É da boca dos pequeninos que Deus suscita o perfeito louvor. Segundo, o nome de Jesus tem poder. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus deu a Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus irmãos, isso aqui é verdade. Não tem joelho que não se dobre, não tem língua que não confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem nome que seja maior que o nome de Jesus. Por isso peça em nome de Jesus, porque não há outro nome. Agora veja o que eu aprendi com isso. Passa um, que aí tem um suspense. Quando eu aprendi essa verdade, quando eu fiz uma aliança com Jesus, passa mais um, objetos quebrando. Deixa eu te falar um pouco do que aconteceu na minha vida, quebrando aliança com as trevas, eu quebrei também. Porque eu não nasci crente, eu me converti. Mas na minha casa, antes de eu me converter, Satanás tinha entrado na minha casa. E ele estava destruindo a minha família, destruindo o meu casamento, destruindo os meus sonhos, querendo destruir os meus filhos. E eu não sabia o que fazer. Porque quando eu acordava à noite, de madrugada, às 3 da manhã, quase sempre era às 3 da manhã, algumas coisas começavam a acontecer. Meus irmãos, 3 da manhã, nós não usamos o fogão e a tampa do fogão estourou. E fogão temperado, aquele vidro temperado, quando estoura, fica estralando. Você imagine o medo que eu passei. Você ri porque não é você. Mas estourou aquela tampa, lembra, amorzinho? E aí aquele barulhão, a impressão que tinha gente caminhando em cima dos cacos. E eu não tinha o nome de Jesus para chamar desse jeito. E aí eu falei assim, fiquem aí no quarto, que eu vou ver o que é. E eu falei assim para a Márcia, dê a minha arma, mas eu nunca tive arma. E ela ficou com um pacote de fralda na mão. Falou, qualquer coisa eu vou te dar essa fralda. E eu desci lá embaixo, aquele vidro estourado. E eu falei, bom, isso não deve ser nada. Estourou o vidro porque tinha que estourar. Mas na outra noite, eu tinha uma locadora e embaixo tinha 3 televisores, eu tinha um tampão que tampava esses 3 televisores, segurando os 3. E parecia só as telas. 3 da manhã, na outra noite, aquele tampão cai. E faz um barulho que você não tem noção do tamanho. Eu pulei da cama. E eu falei, fiquem aí no quarto. Deixa que eu vou ver lá o que foi aconteceu. E eu cheguei e fui ligando, a gente vai ligando luz por luz. Lâmpada por lâmpada, ninguém quer andar no escuro à noite. E não tinha ninguém. Na outra noite,
Eu levantei para ir no banheiro. E as portas do quarto do meu filho abriram e fecharam todas ao mesmo tempo. Meus irmãos, ali, o resto da minha macheza que tinha sobrado, ali foi embora. Ali realmente eu peguei o pacote sozinho de fralda e falei, daqui esse negócio que é meu. Mesmo assim, eu ainda não tinha tomado nenhuma atitude com Jesus. Jesus estava permitindo aquilo porque Ele queria se revelar a mim. E numa noite, eu estava lá e vi uma pessoa passar na frente do meu quarto, da porta. Mas a casa estava toda fechada e passou uma pessoa. Depois eu fui descobrir que era um demônio. E eu saí procurando na casa inteira, não achei, mas eu tinha certeza do que eu vi. Meus irmãos, quando eu me converti e começou a ter um barulho, uma situação, sabe o que eu fiz? Eu só falei assim, Jesus. E parou na mesma hora. Meus irmãos, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Porque quando você está sozinho à noite, passa mais um sufocamento noturno. Eu não conseguia respirar às vezes à noite. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Mas você acorda sufocado. E às vezes eu ligava para o pastor Sebastião, lembra, pastor? E o pastor Sebastião, pelo telefone, ele resolvia, ele me dizia o que fazer. Ele dizia assim, meu filho, fale em nome de Jesus. E eu falava em nome de Jesus. E o Senhor Jesus resolvia tudo, resolve tudo. Meus irmãos, quando eu estava sufocando à noite, eu não conseguia falar nada. Só saía bem baixinho assim, Jesus. E quando saía Jesus, na hora aquela mão soltava. O nome de Jesus é poderoso. O terceiro é expulsando demônios. Depois que eu me converti, de uma pessoa medrosa, de uma pessoa apavorada, o Espírito Santo entrou em mim. E de um homem covarde apavorado, para um homem que anda no poder do nome de Jesus, que pode olhar os demônios nos olhos e falar, saia em nome de Jesus. Deus transforma uma pessoa fraca e fracassada num homem grande e poderoso, porque Ele pode transformar qualquer um que não é nada no que Ele quiser. Deus, meu irmão, tem um plano para a sua vida. E você precisa dizer, Senhor, em nome de Jesus, muda a minha vida, faz o que eu tenho que fazer. Depois disso, o Espírito Santo entrou em mim, me deu coragem e poder. E aí eu comecei a entender que quem tem, que os demônios creem e os demônios tremem diante do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, isso não tem preço. Quando você clama pelo nome de Jesus, o inferno se ajoelha diante de Jesus. Pode passar mais um. O nome que tem poder para curar. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores, por causa do nome de Jesus, disse Pedro, foi o nome de Jesus que curou aquele homem. Como é que esse versículo se tornou verdade na minha vida? Foi quando o diabo tentou matar a minha família. Pode passar? Esse foi o texto que eu li. Pode passar mais um? Mais um. O meu filho caiu com a cabeça no chão depois que eu me converti. Satanás ficou furioso contra mim. E o meu filho foi chutar uma bola e ele caiu com tudo assim com a cabeça no chão. Num piso de cimento, aqueles azulejos, que fez aquele barulho assim, puf, mas bem forte. E só deu tempo de falar o quê? Jesus.
Sabe o que aconteceu com meu filho? Nada. Não aconteceu nada. Nós levamos, fizemos os exames, não tinha nada. Ele está perfeito. Pode passar mais um. A minha filha era pequenininha nessa época e ela estava assim, sentadinha aqui, e tinha uma pessoa do lado, cuidando. E tinha uma escada de azulejo que ia assim. E ela estava ali, e de repente, num segundo, ela ainda bebezinho, rolou aquela escada toda de cimento, era um azulejo. Ela rolou aquela escada toda até lá embaixo. Lembra disso, amorzinho? E quando ela chegou, quando ela estava rolando, eu só dizia assim: meu Deus, meu Jesus, tem misericórdia. Meus irmãos, a minha filha não teve um arranhãozinho. Ela nem chorou. É como se ela não tivesse rolado a escada. Porque nós clamamos pelo nome de Jesus. A minha esposa sofreu um acidente de carro. Um Golf, ela estava ali aqui na Alameda Princesa Isabel. Quando ela chegou ali na Francisco Rocha, né, pastor? Na Francisco Rocha. Não é descida assim, quando... Ali é descida assim. Tem um sinaleiro ali. Uma senhora oriental. Ela não viu o sinaleiro, ela não viu o sinal, ela não viu nada. Elas estavam 60 por hora. E a minha esposa estava num paliozinho. E o Golf deu com a parte do motor, a parte da frente na porta dela, 60 por hora. O carro fez assim... Mas ela disse assim, que tinha alguém que segurou o carro, não deixou virar. E ela saiu inteirinha daquele acidente. Porque o Senhor Jesus não deixou. Porque quando você faz uma aliança com Jesus, Ele cuida de você. Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua casa. E quando você clama o nome de Jesus, Jesus responde. Jesus responde. Esses versículos são verdades para mim. Vai para o outro, o nome de Jesus tem poder sobre as circunstâncias. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que eu aprendi com essa verdade? Primeiro, pode passar, mais um. Eu fiquei sem comida, mais um. Fiquei sem bebida, mais um. Fiquei sem dinheiro, mais um. Não perdi os filhos, nem a mulher. Mas eu, meus irmãos, quando me converti, eu vendi um negócio que eu tinha. E vendendo o negócio que eu tinha, eu não arrumei emprego. Porque Deus mandou vender. E eu não arrumei emprego. E chegou um dia que o meu dinheiro acabou. E aquele dinheiro da venda acabou. E eu não tinha emprego. E era mais ou menos a metade do mês. E eu não tinha... nessa metade do mês, nenhum centavo. E Deus disse para mim, não peça nada para ninguém. E eu não pedi nada para ninguém. Só que acabou tudo. Mas Deus mandou não pedir. E aí, meus irmãos, eu tinha só na geladeira água. Então eu acordei, minha esposa acordou. E as crianças, quando acordam, como é que elas acordam? Nescau, bolacha, não é assim? Alguma coisa para mastigar. Elas têm uma coisa aqui que não para. Mas elas daquele dia, pelo milagre de Deus, não pediram nada. Acho que foi um instinto. Não tinha. E nós sentamos ali e eu vi uma vez um missionário aqui na igreja falar que ele agradeceu a Deus pela comida que ele não tinha. E aí eu falei, amor, vamos agradecer a Deus pela comida que a gente não tem. E aí depois de a gente agradecer a Deus pela comida que a gente não tinha, naquela oração bem desaforada a Deus, depois de 15 minutos o telefone tocou. E a Ana aqui da igreja diz assim, Marco, tem um envelope para você aqui. E eu já era seminarista. E eu pensei assim, tomara que não seja um pedido de oração.
porque sem dinheiro, não estou em condições. E cheguei aqui e eu precisava de R$1.000 para chegar no final do mês. E eu cheguei aqui, peguei o envelope, tinha R$200. Meus irmãos, se você tem noção do que é você não ter nada, fazer uma oração, 15 minutos depois, ligarem para você, dizer que tem um envelope, não saber dizer quem deixou o envelope e ter R$200? É o Senhor, meus irmãos. Aí eu vim, peguei esses R$200, meus irmãos, fomos no Condor e compramos R$180, mais ou menos, de miojo e salsicha. Entendeu? Porque você não sabe até quando aquele negócio vai resolver. A gente tem fé, mas a gente é prudente. E sobrou R$20. Aí eu peguei aqueles vintão, coloquei no bolso, e a Márcia disse assim, não vá fazer lanche, porque eu gosto muito de lanche. Eu era mais gordinho, o pastor Sebastião me endireitou, mas eu gostava muito de lanche. E eu cheguei na faculdade, entrei na minha sala de aula, pensa o cara mais bagunceiro, hoje é pastor também, o Carlinhos. O Carlinhos estava lá, e eu vi assim, dá os 20 para ele. E eu pensei assim, nossa, eu estou tão espiritual que eu estou ouvindo Deus falar com os outros. Entendeu? Porque eu só tinha aqueles 20. Falei, eu não vou dar para ninguém. E o Espírito Santo falou assim, dá os 20. Falei, meu Deus, o Senhor, eu nem sou a viúva, estou casado, só quer que eu dê a oferta da viúva. Saí para fora da sala. Meus irmãos, quando é de Deus não adianta. Eu saí para fora da sala, olhei para ele estava me olhando. O menino estava me olhando. Falei, não pode. Aí eu fiz assim para ele, quando eu terminei de fazer assim, ele já estava na minha frente. E eu disse assim, coloquei a mão no meu bolso, sabe quando você não consegue tirar? Falei para ele, já pensando o que ia dizer para a mulher em casa. E ela não ia acreditar que eu não comi lanche. Falei, olha, Deus mandou te dar. Meus irmãos, sabe o que ele fez? Pegou o vintão, colocou no bolso e falou assim, cara, muito obrigado, Deus te abençoe. Falei, Carlinhos, sai da minha frente antes que eu pegue os 20 de volta. Porque eu não sou essa bondade toda, não. Aí ele voltou, sentou. E eu desci, pensa numa pessoa que desceu o Jururu para o intervalo. Desci para o intervalo na faculdade, com aquela cara assim de gatinho do xereque, aquele zóio. Pessoal tomando lanche, comendo coco, comendo sanduíche e eu lá. Jururu. E aí veio um amigo que estava fazendo curso comigo, ele é pastor hoje também, aqui da igreja, não está aqui agora. E ele veio assim, e veio me cumprimentar, e quando ele pegou na minha mão, eu senti alguma coisa na mão dele, e falei, que seja dinheiro em nome de Jesus. Meus irmãos, era dinheiro. Eu olhei, era um bolinho de nota de 50, sabe o que eu fiz? Coloquei no bolso e falei, muito obrigado, Deus te abençoe. Ele falou, saia da minha frente antes que eu pegue de volta. Meus irmãos, isso é verdade, aconteceu assim mesmo, desse jeito, foi igual o que eu fiz com o outro, tudo que o homem semeia, o homem colhe. E aí eu falei assim, eu entendo o que você está sentindo, e fui embora, saí com aquele dinheiro, nem contei o dinheiro na frente dele de vergonha, que a gente fica com vergonha, mas coloquei no bolso, falei que tomara que não seja de 2, de 5 as outras, seja tudo de 50, e tinha R$300. E aí já cheguei em 500, cheguei em casa, falei, amor, aconteceu isso, daí eu tive que dar os 20, aí ela ficou me olhando assim, mas ela é muito mais espiritual que eu, e ela entendeu. Aí eu falei, mas eu ganhei 300, ela falou, oh, glória a Deus. E no dia seguinte, meus irmãos, eu acordei pela manhã, foi uma pessoa lá em casa, que está aqui, e ela foi lá em casa, deu uma palestra em São Paulo, parece que ganhou uns R$10.000 nessa palestra, e aí ela disse assim, olha, Deus colocou no meu coração de dar 500 para uma família e de dar 500 para você. E ela falou, mas eu não sei porquê. Eu falei assim, você não sabe, mas eu sei, me dá esses 500 aqui em nome de Jesus. Entendeu? Aí peguei aqueles 500, fiquei comigo. E ali, meus irmãos, aqueles R$1.000 que eu precisava, Deus me deu bem certinho. E sabe no final disso tudo que Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo? Eu sustento você. Se você me obedecer, fique tranquilo, porque não se preocupe dizendo que vamos comer. É verdade, meus irmãos. A palavra de Deus é verdade.
Ele é real. Ele sustenta a gente. Não sei o que está acontecendo na sua família, mas esse Jesus pode resolver. E Ele vai. Não sei qual é a sua dor, mas esse Jesus vai resolver. Sabe por quê? Ele ama nós todos igual. Somos todos iguais para Ele, somos todos filhos. Eu queria que, se você tem alguma mágoa, alguma coisa que te impede de chegar no trono da graça, confessa ao Senhor Jesus. Tira tudo o que pode impedir teu relacionamento com Ele, porque Ele é muito bom. Gente, Ele é muito bom. Vale a pena andar com Deus. O nosso futuro está garantido com Deus. Meus irmãos, o amanhã já está na mão dEle. Está tudo resolvido na mão de Deus. Você precisa crer. Amém? Eu quero dizer para você, hoje eu vi que a Flavinha está aqui. Fica em pé aí, Flavinha, um pouquinho. Meus irmãos, essa é a Flavinha. Pode olhar bem para ela, pode sentar, Flavinha. No culto passado, que eu estava aqui, eu soube que a Flavinha teve uma situação, né, Flavinha? Todo mundo viu. E os demônios, eles estavam pegando a Flavinha. Mas nós chamamos ela aqui e ministramos. Eu, a Karine, o Paulo, o Renato, a Regiane, o Eduardo e os irmãos. Satanás estava oprimindo a vida dela. E alguns irmãos viram o que aconteceu. O pastor Sebastião ficou ali sentado e outros 2 cultos isso aconteceu. Mas, meus irmãos, nós atendemos ela na terça, das 9 às 11h30. Na quarta, das 9 às 11h30. Na quinta, das 9 às 11h. 7 horas. Ela não é membro da nossa igreja, mas ela é uma filha de Deus. E ela está liberta em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. E ela está liberta. Isso não significa que nós não teremos lutas. Nós teremos. Mas quando Jesus Cristo chega, Ele chega. Quando Jesus Cristo mostra a sua face, todo o inferno se ajoelha, porque Ele é Senhor. Por isso eu quero que, antes de a gente vir orar, que eu vou chamar você para orar, eu quero que você cante essa música, antes de a gente orar, tá bom? Você pode ficar em pé, vamos acompanhar o Wagner e o Ministério de Louvor nessa música. Eu pedi para ele, em cima da hora, para ele separar essa música para mim, e ele conseguiu. Louvado seja Deus. Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso.
nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Levanta os mortos, o nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome sobre todo nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome, santo nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais santo, Jesus. Nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Senhor Jesus, toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, o nome mais poderoso que existe, o nome de Jesus. Seja, Senhor, engrandecido nesta noite o teu nome, seja honrado e glorificado o teu nome, porque o Senhor é Deus e o Senhor é todo poderoso. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por cada um de nós, e porque o Senhor está no controle da nossa vida, da nossa história, e porque o Senhor nos ama com um amor que não podemos medir. O Senhor tem um amor tão grande por nós, e o teu amor nos liberta, o teu amor nos cura, o teu amor nos salva, o teu amor nos perdoa, o teu amor nos constrange, e o teu amor nos leva aos teus pés para declarar que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso amor, é o nosso Pai, é o nosso amigo. Bendito seja para sempre, Senhor, o teu nome na nossa vida, na nossa família e na nossa linhagem. Abençoa, Senhor, nessa noite todos nós. Abençoa os casamentos, Senhor. Que todos os casais que estão aqui hoje vivam com o Senhor na casa deles, no meio de suas camas, no meio de seus negócios, em tudo que fizerem. Seja o Senhor Jesus Cristo honrado e engrandecido, exaltado e louvado, Rei de reis, Senhor dos senhores. É o Senhor o nosso Deus. Toda a honra a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.